Senhor, mais uma vez na tua presença, nesse dia maravilhoso, nesse dia tão especial que é o sábado. Nós te agradecemos por podermos estar aqui reunidos, estudando mais a tua palavra e compreendendo mais as lições, para que a gente aprenda a se amar uns aos outros e eles estão todos interligados, Senhor, e que a gente possa pegar isso e aprender mais disso. E o Senhor nos dê um bom estudo, que abençoe a cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou tentar manter o Zoom aberto aqui, para que eu possa ir acompanhando. Se vocês quiserem comentar ou se vocês quiserem falar, podem fazê-lo, tá bom? Podem levantar a mão, interagir também. Então, o tema que eu escolhi para essa manhã tem a ver com os mileritas um pouco, tem a ver com os pioneiros também, e eu peguei nesse estudo, na verdade, por uma curiosidade. Não sei quantos de vocês lembram, no início do ano, a Ancião Parminda deu uma aula, e eu acho que foi logo a primeira aula do ano. Nesse primeiro estudo desse ano, ele falou que a gente deveria compreender a importância de 1844 e também as eleições que foram feitas nos Estados Unidos. Então, perante isso, eu comecei a pensar por que relevância. Claro, sabemos a importância do ano de 1844 e também a gente sabe da importância dos Estados Unidos, né, na profecia bíblica. Mas eu comecei a questionar o porquê isso é tão importante. Mas eu comecei a questionar mais a importância disso porque ele mencionou 2 candidatos à presidência naquele ano. Mas o que me deixou mais intrigada em relação a isso é que eram 2 candidatos do mesmo partido que estavam concorrendo para entrar na presidência. Ou seja, mesmo acompanhando os Estados Unidos e vendo como acontecem essas concessões dentro da política, com os candidatos, nos partidos, mesmo assim me deixou intrigada de como lá atrás, nessa época de 1844, essas concessões elas já existiam e qual seria o fator de importância com esses 2 candidatos. Então, o que eu quis fazer foi voltar atrás e pensar, tá, se esse ano de 1844 tem toda essa importância, toda essa relevância para nós, e a gente estuda tanto sobre isso, qual será a relevância que isso teve também para os mileritas? O que será que os mileritas, na época, sentiam? Como é que eles enxergavam esses eventos externos que aconteciam ao redor deles? Eu não consegui ainda chegar a toda uma conclusão, consegui já juntar alguns pontos em relação a isso, mas é um estudo ainda que está no processo. Existem muitas coisas ainda para entender, então vocês vão ver que talvez entre o estudo tenha algumas lacunas que precisam ainda ser respondidas, preenchidas. É aí que vocês podem também trazer o conhecimento para dentro desse estudo e podem me ajudar a completar esse quebra-cabeças também, né? Porque mesmo quando a gente está estudando e montando os estudos, vão surgindo perguntas que a gente tenta pesquisar, tenta estudar mais sobre, mas nem sempre a gente consegue uma resposta imediata. Então, assim, eu gosto sempre de aproveitar esses momentos assim no Zoom, as escolas sabatinas e tal, os nossos estudos, para que a gente tenha essa interação, para que a gente consiga juntos juntar essa informação. Isso ajuda bastante também. Então, quando a gente vai lá para o ano de 1844, a gente começa, então, a ver essa luta interna entre esses 2 candidatos desse Partido Democrático. Eu não sei se os que estavam na aula do Ancião Parminda no início do ano lembram dos nomes desses 2 candidatos. Talvez não, porque não é que passa muito tempo, mas eu vejo por mim, às vezes os nomes são mencionados, mas é fácil a gente esquecer os nomes quando a gente não ouve com frequência, não está tão familiarizado.
com a política estadunidense também. Mas se alguém aqui lembra, deixa eu ver aqui, o chat. Exatamente, Li. Não é desses dois que a gente vai falar desses dois, só que eu vou começar por falar do Polk, do James Polk, mas tem um outro que estava concorrendo antes mesmo, porque assim, o Polk é do Partido Democrático, mas o Andrew Clay não era do Partido Democrático. Então, o que eu quero começar a ver agora é essa luta interna dentro do Partido Democrático. Então, tem o James Polk, mas tem um outro concorrente no mesmo ano que o James Polk também. Alguém sabe me falar quem é esse outro? Não sei se você lembra desse outro, Gi. Eu vou colocar no quadro para ficar mais visível, talvez, para a gente. Não é o John, eu vou dar o nome. É o James Polk e o Martin Van Buren. Então, são esses dois que... Deixa eu só pôr um pouquinho para ver, talvez dá para ver melhor. Então, vamos lá. A gente tem os democratas, e dentro desse partido, a gente tem essa luta interna. Vou até escrever aqui. Luta interna, e a gente vai ver por que acontece essa luta interna. Então, a gente tem, como a gente disse, tem o James Polk, e a gente tem o Martin Van Buren. Vou colocar assim, diminuir aqui. Eu espero que dê para enxergar aí. Dá para ver bem? Então, a gente tem esses dois, né, que estão concorrendo agora à presidência dos Estados Unidos. Dois democratas concorrendo. Só que a gente não tem só o Partido Democrata, e por isso a Gi mencionou também o Andrew Clay. Mais para frente a gente vai ver qual é a relevância também do Andrew Clay. Então, por que é importante essa luta e saber que é uma luta interna? Está muito para cima? Mas dá para ver o que está escrito mesmo em cima? Não. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, perdão. É que eu não consigo ver. Estou tentando escrever algo que eu sou baixa. Então, vou deixar mais para baixo, que é melhor. Fazer aqui, democratas, fazer rapidamente. A gente não perder tempo, porque eu quero tentar terminar a aula hoje. E o James Polk. Então, como eu estava falando, continuando, a gente vê essa luta interna desses dois, mas é importante a gente saber por que eles estão passando interna. Alguém imagina por que dentro do mesmo partido a gente passa a ter uma luta interna? Faz sentido que a gente tenha uma luta interna dentro do mesmo partido? As pessoas dentro do mesmo partido não deveriam ter as mesmas ideologias? Por que vocês acham que eles começam a ter, poderiam eventualmente ter uma luta interna dentro desse mesmo partido? O Nilson diz duas ideologias, certo? Então, vamos ver quais são essas duas ideologias desses dois candidatos, principalmente nessa época de 1844. É importante a gente lembrar que em 1844 a gente está falando de... Existem dois tópicos, principalmente, que eu vou trazer um pouquinho para hoje. Existe o libertarianismo e existe o quê naquela época da Guerra Civil? O racismo, a Rayane está falando. Então, conectado ao racismo, eu vou usar a palavra escravidão. Então, é um período de tempo que eles estão passando pela escravidão, mas como esses candidatos têm as suas ideologias, vamos dizer que uma das ideologias seria o libertarianismo. Lembrem-se também que é importante de que a escravidão ela está conectada ao expansionismo. Então, a gente tem que ver o porquê que o expansionismo
como é que esse expansionismo interliga nessa questão do libertarianismo e da escravidão? É muito importante a gente olhar para isso. Então, a gente tem essas duas ideologias, desses dois candidatos que estão concorrendo, e o que eu vou fazer para ficar um pouco mais fácil é mostrar para vocês que ideologias cada um dos candidatos tem, antes de a gente poder avançar na história e ver a visão millerita perante isso também. Então, eu vou tentar ler lentamente a parte do... Vou começar pelo Van Buren, que diz o seguinte: o Martin Van Buren, ele se opôs a... Eu vou parafrasear a leitura para não ficar longa. Ele é um candidato que se opõe à criação de um novo banco nos Estados Unidos. O que isso significa? Ao se opor à criação de um novo banco nos Estados Unidos, isso também faz com que os fundos governamentais dos bancos estatais sejam limitados dentro dos Estados Unidos. Quando a gente fala do Banco dos Estados Unidos, pode não falar diretamente quando a gente vai ver a biografia desse candidato, mas a gente, quando pesquisa mais a ver o Banco dos Estados Unidos, esse novo banco nos Estados Unidos, os fundos governamentais e como isso é controlado, a gente consegue linkar isso a uma ideologia de libertarianismo. Ou seja, a gente já começa a ver, ou poderia dizer, que o Martin Van Buren já tem uma ideologia libertária. Em 1840, o Martin Van Buren ele já tinha tentado concorrer às eleições nos Estados Unidos para presidente. Essa não é a primeira vez que o Martin Van Buren tenta concorrer a uma presidência, ok? Ele já tinha tentado fazer isso no ano de 1840, que também é um ano bem relevante para nós sabemos por quê. O Martin Van Buren tinha tentado concorrer à presidência, só que ele foi derrotado pelo partido Whig. O que é o partido Whig? Quem lembra o que é o partido Whig? Aqui nós estamos falando de uma luta interna dentro do mesmo partido. Mas quando a gente fala do partido Whig, a gente já não está falando de uma luta interna dentro do mesmo partido. O partido Whig, na época, é o que hoje, vamos dizer, não inteiramente, mas parcialmente representa o Partido Republicano, ok? Então, o Martin Van Buren, já atrás, em 1840, ele tinha sido um candidato mal sucedido para a presidência nos Estados Unidos. Então, agora, ele tenta concorrer novamente no ano de 1844. Com algumas nós podemos dizer que ela é libertário, só que ser libertário pode significar coisas diferentes. A gente precisa contextualizar isso para ver que tipo de libertarianismo, nessa época, o Martin Van Buren estava apoiando. E nós vamos ver por quê. Esse é um candidato que não estava a favor da escravidão. Então, quando a gente vai ver o libertarianismo, a gente, a princípio, pensa, eles têm boas ideologias. E a gente poderia até olhar para Martin Van Buren e pensar, eu tenho uma ideologia boa, porque não é a favor da escravidão. Só que o ponto aqui, como o Renildo trouxe, foi o Renildo? Foi o Renildo. A semana passada, o Renildo tinha mencionado passar do simples para o mais complexo. Ou seja, a gente até pode olhar para Martin Van Buren e dizer assim, nossa, olha, ele é um bom candidato porque eu não era a favor da escravidão. E se a escravidão estava acontecendo nessa época e ele não é a favor, ou seja, talvez teria sido um bom presidente para começar a mudar a situação do país. Só que o ponto é, a gente não está aqui para ver qual é o presidente que é mais bonzinho e o presidente que seria mais ruim, no caso. Quando a gente fala passado mais simples para o mais complexo, a gente não está procurando ver quem é o mais bonzinho e quem é o menos bonzinho dos candidatos. Não é isso. Mas a gente está procurando olhar para as ideologias desses candidatos e ver o que realmente está por trás dessas ideologias, tá?
Então, a Gi escreveu aqui, ele defendia que os estados deviam ter autonomia de decidir sobre o assunto da abolição. Correto, Gi. Mais para frente, a gente vai ver, vai entrar um pouco mais nessa questão. Ou seja, nesse caso, o que a gente quer fazer é nos concentrarmos nessa luta interna, porque eles tinham uma ideia na época que era uma ideia mais federalista. O que é isso? Eles queriam ter essa autonomia individual. Então, quando você fala aqui de autonomia, eu vou associar isso a uma autonomia individual. Por isso que eles não são a favor desses grandes governos. E quando a gente pensa não ser a favor desses grandes governos, pensar no federalismo, pensar nessa autonomia individual, é aí que a gente começa a ver essas ideias mais libertárias que estão por trás de um candidato. E como isso, mais para frente, principalmente nessa época da escravidão, isso pode afetar o país em si. Então, nessa história, o libertarianismo não está só ligado a essa ideia de escravidão, e que todos deveriam ser livres, como Martin Van Buren apoiava, mas também a gente pensa nesse controle governamental, quando a gente fala dessa autonomia governamental. Então, qual é o ponto principal naquela época dos Estados Unidos? O que eles queriam naquela época? Os Estados Unidos, o ponto dos estados não deveria ser de ser independente ou não, mas o que eles mais pensavam na época era no expansionismo. O que eles mais queriam naquela época era expandir o território. Mas a gente vai ver que o Martin Van Buren, ele era contra a expansão. Por quê? Ele era um candidato que era contra a escravidão. Quando você vai e você quer anexar terras, você traz com isso o quê? A gente pensa no expansionismo, mas para você fazer um expansionismo e você agregar terras ao seu país, o que você agrega também? A Rose está aqui comentando. Você pode abrir o microfone, Rose, para comentar. É que eu saí, professor. Tá bom. Então, a Rose estava dizendo, você vai ter esse expansionismo, mas para ter esse expansionismo, você precisa de mão de obra. Quem era a mão de obra nessa época? Os escravos. Os escravos. Então, e não só isso, você expande, você precisa da mão de obra, a mão de obra dentro do seu país não é suficiente, mas, por exemplo, nesse caso, o Martin Van Buren era contra a expansão porque eu não queria que o Texas fosse anexado. Qual é o problema do Texas? O Texas estava cheio de escravidão. Ainda era um estado, o Texas ainda era um estado que era apoiador da escravidão. E o Martin Van Buren não queria trazer para dentro o Texas para não ser apoiador dessa escravidão. Só que não era só essa ideia do Martin Van Buren, de não trazer os escravos e essa mão de obra. O que mais vocês acham que eu não queria trazer para dentro da América? Se ela anexasse o Texas, se ela anexasse mais esse estado do Texas, quando você anexa algo mais, o que você traz com esse anexar? Assim, você traz os imigrantes, mas o que você imagina que os imigrantes causam ou trazem para você? O que o Trump, por exemplo, se a gente for pensar no Trump, o que o Trump pensava? Pode falar, gente. Uma cultura diferente? Então, o que acontece? Quando a gente pensa nesse expansionismo, a gente pensa, como o Nilson disse, a gente agrega os problemas desse Estado e grande parte dos problemas desse Estado seria a cultura que a gente mencionou. Ou seja, você vai anexar, mas você vai ter que aceitar outra cultura que não é a sua e você vai ter que anexar todos os problemas daquele Estado também. Com pensamentos diferentes. Os pensamentos diferentes. Vamos resumir isso em cultura, né? Então, a gente tem o Martin Van Buren dizendo assim, não, eu não quero anexar o Texas, e não é só pelo fator da escravidão, porque ela seria um presidente bonzinho,
mas porque ele não quer lidar com uma nova cultura dentro do país e ele não quer lidar com ele é bonzinho. Então, a questão não é apenas a gente olhar e ver, eu não queria anexar os escravos e tal. Existe também um problema político por detrás disso. Porque quando você faz essa anexão, você traz todos esses problemas, e esses problemas vão fazer agora da política do país em si. Exatamente, mexe com a política do país em si. E era isso que eu não queria que acontecesse. Não é o fato de eu ser um bonzinho, e que dentro desse partido está existindo essa luta interna, porque um é ruim e o outro é bonzinho. Só que as suas ideologias são diferentes. E a gente vai ver mais tarde o porquê que o James Polk ganha contra o Martin Van Buren. E não é porque eu tenho umas ideias muito diferentes do Martin Van Buren, mas porque o que ele oferece ao país em si é muito mais de acordo com o que a sociedade quer, com o que a sociedade apoia. Ou seja, você fala assim, não, eu não quero escravos. Se a sociedade daquela época é apoiadora de escravos, eles vão pensar, não, eu não quero ele não é apoiador de escravos, eu não quero esse aqui que é o apoiador dos escravos. Porque politicamente, para a gente estar bom assim, estaria ainda melhor se a gente fizesse uma anexão no nosso país. Só que se eles tivessem olhado realmente para o porquê de eu não querer anexar, eles iam entender que, na verdade, não é porque ele era bonzinho e não queria os escravos. Por ele, tanto faria se tivesse escravos sendo anexados ou não. Porque eles mesmos já viviam essa escravidão, não era só o Texas que tinha. Embora fosse talvez em maior número, não era os únicos. A América já era constituída, né? Porque a gente sabe que o norte e o sul estavam divididos. Então, e hoje em dia a gente tem conhecimento de que, embora o norte não quisesse apoiar a escravidão, a gente talvez os enxerga como os bonzinhos. Da mesma forma que a gente poderia talvez enxergar o Martin Van Buren como um bonzinho. Mas esse não é o ponto. E o norte não era tão bom assim. A gente vai ver isso aqui também. Então, uma das principais razões pelas quais ele não ganhou o Martin Van Buren nas eleições em 1844 foi porque ele se opôs à expansão do Texas devido à escravidão, ok? E a gente já falou o que traz essa expansão de território. Agora, para mim, quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava estudando mais sobre isso, eu comecei a pensar, então, como é que os mileritas viam todos esses acontecimentos externos na época? Qual seria a preocupação pessoal dos mileritas nessa época? Porque a gente vê todo um problema aqui dentro de um país. Esse problema no país tem a ver com... É um problema político também, porque a escravidão, a gente liga ela também a um problema político dentro do país. Pode colocar só um pouco de açúcar aqui, por favor? Então, a gente vê esse problema político dentro do país, mas se a gente lembrar, os mileritas na época, eles não queriam interferir nas votações. Eles não queriam que ninguém naquela época estivesse votando ou que fizesse parte da votação. Mas hoje a gente sabe que se a gente não interfere numa votação, se a gente não faz parte dessa sociedade que vota e tal, a gente está compactuando com essa mesma sociedade. Então, como é que os mileritas conseguiram viver naquela época? Obrigada. Só tomar porque está baixo. Então, qual era o pensamento dos mileritas? Isso me intriga muito até agora. Eu, no final, vou tentar dar algumas razões do porquê que eu acho que eles não interferiram nem nas votações, nem o que estava acontecendo naquela época. Mas eu comecei a questionar se os mileritas não se deram conta disso, mesmo sabendo, nós hoje em dia sabendo que
a escravidão estava ligada à lei dominical dos mileritas, né? A gente sabe a importância que isso teve para eles mesmo em 1850. Então, o Nilson diz aqui, quando a gente fala de igualdade, é fácil é difícil lidar com os problemas que aparecem. E eu imagino que vocês estejam falando dos mileritas, que eles não queriam envolver com a política porque eles acreditavam que Jesus voltaria antes. Exatamente. Essa é uma das razões também pela qual eu pensei, e está ligado, mas a gente tem que ver se isso traria um sucesso ou uma falha para os mileritas, se envolverem ou não diretamente com isso. É certo que eles sim pensavam que Jesus ia voltar em 1844 e não deram a relevância devida para esses acontecimentos externos, porque pensavam, Jesus vai voltar, a gente não vai se envolver com nada disso aqui, né? E Jesus volta e acabou tudo. Escravos vão ser libertos ainda assim, então a gente não precisa lutar pelos escravos. Pode falar, Rosa. Fala mais alto só para ser ouvida aqui. E também já tinha um pensamento, né, de não se envolver na política. Então, acho que isso reforça também. Claro. Quer comentar? O microfone. Pode falar, Renildo. Na verdade, eu ia comentar o que a Rose falou. É a mesma coisa que hoje a igreja, baixa um pouquinho, velho. A igreja hoje, não, por exemplo, ela orienta as pessoas a não se envolver na política. Eu acho que, assim como a gente hoje entende isso, não era fácil para eles entender isso naquela época também, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que era difícil para eles associar a religião com a política, né? Claro. Então, não é que hoje a gente fica aqui e a gente culpa os mileritas por não terem entendido o teste de Deus naquela época. Esse não é o ponto, não é a gente ficar aqui. Eu tive bastante questionamento de como eles não enxergaram isso, mas se a gente pega no que você está dizendo, é a mesma coisa que a gente vive hoje. A gente não quer associar a religião à política, esquecendo que o pessoal é político. Então, os mileritas, naquela época, faziam a mesma coisa. E é importante a gente associar isso, porque a gente começa a ver que, no final das contas, a gente vive uma repetição de história. A gente não vive algo muito diferente daquilo que eles estavam vivendo na época. Porque hoje, nós mesmos não conseguimos ainda enxergar por que a política é tão importante para a nossa mensagem, por que a gente repetidamente fala sobre as mulheres, o direito das mulheres, ou fala tanto sobre essa igualdade. Só que vocês vão ver mais para frente no estudo que talvez teve uma forma, tal como para nós, teve uma forma para os mileritas entenderem sim essa mensagem. Porque hoje nós temos a mensagem vindo por mensageiros e os mileritas tiveram isso também através de pioneiros que entraram e formaram o movimento milerita. E isso foi uma curiosidade que me trouxe ao estudar esse estudo. Então, vamos avançar aqui. Então, a gente já sabe que a decisão que eles iriam tomar em relação ao candidato teria sido muito importante, porque essa expansão no país ia depender disso mesmo. Pensando aqui, se a gente fosse abrir só um parêntese e a gente fosse lembrar do que aconteceu recentemente, no final do ano passado, nos Estados Unidos, quando eles tiveram a Nancy Pelosi, que era a representante da casa, ela era oradora da casa e ela saiu do seu carro. Quando ela saiu, eles tiveram que votar para quem iria tomar agora o lugar da Nancy Pelosi. Só que o que acontece? Eles também, dentro, tiveram uma luta interna. Por quê? O McCarthy, não, que era a pessoa mais assim provável a ganhar o lugar, ou a ser colocado no lugar da Nancy Pelosi, o McCarthy ele não tinha votação suficiente para ser a pessoa que iria para o cargo da Nancy Pelosi. Então, o que eles começam a fazer dentro do Partido Republicano? Não estamos falando dos democratas, mas isso aconteceu também dentro do Partido Republicano, que é o partido do McCarthy.
ele e os seus aliados dentro desse partido começaram a fazer concessões aos conservadores. Ou seja, eles começaram a ficar preocupados com o que estava acontecendo ali ao seu redor e tiveram que começar a fazer as concessões dentro desse partido político para ele poder ganhar. Ou seja, isso aconteceu dentro do Partido Democrático, mas não é diferente dentro de um partido republicano. Então, as concessões, elas sempre estão presentes dentro dos partidos. As concessões, elas estão sempre presentes dentro da nossa vida diária também. É como se fosse algo que a gente já vive para a gente conseguir atingir objetivos ou conseguir atingir alguma coisa que a gente queira ou que a gente pense que seja de devida relevância para nós. Tá? Então, durante um longo período que foi, porque não foi tão fácil o McCarthy conseguir substituir a Nancy Pelosi, demorou mais que o normal para fazer essa substituição, e quando eles viram isso acontecer agora recentemente nos Estados Unidos, eles começaram a fazer essas concessões dentro do partido para eles poderem vencer. E esse é o mesmo problema, então, de 1844. Ou seja, agora dentro da Casa de Representantes nos Estados Unidos, eu sei cerca de 200 lugares e eles precisavam de alguém que levasse para frente as suas ideias. Por isso que até mesmo essa posição do orador da Casa de Representantes também é tão importante, porque ele vai determinar também um tipo de organização. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui. Só quis abrir esse parêntese para comparar o que estava acontecendo em 1844 com o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, também dentro de candidatos do Partido Republicano. Então, eu já dei para vocês a biografia do Martin Van Buren e eu vou passar rapidamente para a biografia do James Polk, que diz o seguinte: o James Polk, ele era proprietário que utilizava mão de obra escrava. Ele mantinha uma plantação a sua posse de escravos, que poderia aumentar a sua posse de escravos durante a sua presidência. A política de expansão territorial de Polk viu a nação do Pacífico e chegar a quase todas as fronteiras contíguas. Ele fez dos Estados Unidos uma nação para se tornar uma potência mundial. Então, vou parar aqui um pouco para não ficar longa a leitura e vocês entenderem. As ideologias de James Polk já tinham a ver com manter escravos. Antes mesmo de ser presidente, o James Polk ele já era guardador de escravos, ele já era proprietário de escravos, já mantinha essa mão de obra escrava. Por que ele mantinha isso? O pai de James Polk, o Samuel Polk, já mantinha também escravos. Então, ele era um agricultor, o pai de James Polk, e ele já tinha escravos, também era proprietário. Então, isso foi passando de geração em geração, até que chegou James Polk e ele continuou esse legado do pai ao manter também os escravos. Então, o James Polk era o candidato que mais trazia essa possibilidade dos Estados Unidos se tornarem nessa potência mundial. Mas tinha essas divisões entre os estados livres e os estados que eram proprietários de escravos. O que isso faz? Faz com que o país em estados que são a favor da escravidão e outros estados que não são a favor da escravidão, isso faz com que possivelmente possa haver um cenário, ou estão preparando para um cenário de guerra civil, que foi isso que aconteceu precisamente dentro dos Estados Unidos. Então, o Polk tinha já ideias de da democracia jacksoniana. Eu vou colocar aqui embaixo, mas é só realmente um ponto de curiosidade, se vocês quiserem olhar depois, porque eu não vou entrar no centro. Dá para ver. Não quero ocupar o espaço todo que eu vou precisar.
vou colocar aqui, democracia jacksoniana. Depois eu tiro foto do quadro, não dá para ver. Mas é só se vocês quiserem ver mais as ideias de Jim Paul. Realmente é muito interessante vocês olharem para essas ideologias, porque se não ficar tão claro aqui nesse estudo, vocês com essas ideologias, e pesquisando mais isso, vocês vão entender melhor isso. Então, o Paul tinha essas mesmas ideias dessa democracia jacksoniana. O que é isso? É uma filosofia do século XIX, dos Estados Unidos, que expandia o sufrágio da maioria dos homens brancos com mais de 21 anos de idade e que reestruturava as instituições federais. Então, essa democracia jacksoniana iria reestruturar as instituições federais. E o Paul, que eu queria expandir a América, e eu não se importava com assumir os escravos ou não. Ou seja, para Paul ser presidente e ter que anexar o Texas, para ele isso não tinha problema. Como eu já era proprietário de escravos, se eu fosse anexar o Texas, para ele estava tudo bem, não faria nenhuma. Era só mais escravo, menos escravo, para ele não faria diferença nenhuma. Então, na época, o Paul ele se torna o candidato que, para a sociedade americana, era o que era mais apelador para eles, era o que mais chamava atenção. Principalmente porque você anexa território, isso faz com que você se fortaleça, com que mais para frente você possa se tornar essa potência mundial. Quanto mais território você tem, mais poder você tem. Então, ou seja, você já vê a situação no país, eles não estão preocupados com a escravidão, se o Paul ia continuar perpetuando, não estão pensando se mais para frente eles poderiam colocar o país num ponto de guerra civil ou não. Eles não estão preocupados com nada disso. O que eles estão preocupados é ter precisamente um presidente que fosse fazer as concessões necessárias para que a América pudesse ter essa potência mundial. Então, você já vê a mentalidade da sociedade americana até daquela época. Só que eles esqueciam que quanto mais terra eles tivessem, mais problemas também eles iriam ter que assumir dessas outras terras que eles iriam agregando, né, desses outros estados também. Então, a gente precisa ver que a escravidão naquela época, 1844, ela está ligada ao libertarianismo, mas também à expansão. Os dois estão relacionados. Então, para ver essas concessões que os candidatos fizeram ou têm que fazer, a gente precisa comparar e compreender isso também no tempo em que a gente vive. Por isso eu abri esse parênteses para falar do McCarthy, quando eu tinha que substituir a Nancy Pelosi. A importância dessas concessões, e a gente precisa olhar para as concessões que os candidatos fazem em cada partido político para ver para onde eles estão levando o país em si. Então, o James Polk, como ele era mais... chamava mais atenção. Eu vou colocar aqui que ele era expansionista, era pró-expansionismo. E era pró-escravidão. Ele era a favor disso. E era o oposto do Martin Van Buren, que era, apesar de ser, vamos dizer, libertário, vou colocar até entre aspas, pelo menos demonstrar ser apoiador de uma filosofia libertária, eu não era a favor de ter escravos. Não, a escravidão. Tá? Só para a gente entender. Então, mais tarde, o Polk ganha a presidência, né? Eles concorrem, e o Polk ganha
ganha a presidência, mas no sentido assim, inicialmente ele está concorrendo só para esclarecer, ele está concorrendo dentro do mesmo partido político. Então, ele ganha dentro desse partido democrata. Ou seja, ele é o candidato que vai agora concorrer contra o partido oposto, que seria, na época, os Whig. E os Whig, que hoje em dia parcialmente representam o Partido Republicano. Ou seja, ele ganha, mas ele ainda vai concorrer contra quem, Gi? Contra quem é que o James Polk vai ter que concorrer? Agora sim. Do partido Whig, que você mencionou antes. Henry Clay. Exatamente. Então, agora sim, o James Polk vai concorrer contra o Henry Clay, que era, na época, do partido Whig. Tá? Então, o James Polk concorre à presidência contra o Henry Clay, do partido Whig, só que os Whigs, que era o partido oposto, na época, eles usavam um slogan na campanha deles que dizia o seguinte: quem é James Polk? Por quê? Eles faziam uma alusão ao fato do Polk nem sequer ser bem conhecido no mundo da política. Por quê? Era mais um candidato que, tal como o Martin Van Buren, mesmo com as vezes que eu tentasse concorrer à presidência, eram candidatos, eles não eram candidatos bem-sucedidos. Então, o partido Whig se aproveita disso e coloca como seu slogan: quem é James Polk? E agora as pessoas começam a usar esse slogan para falar assim: quem é esse James Polk? Mesmo assim, como o James Polk, ele tinha essa ideia expansionista e iria favorecer a anexão do Texas, isso foi o que mais apelou aos eleitores. Então, mesmo os Whigs usando esse slogan de quem é James Polk, ele nem sequer é muito conhecido lá no mundo de fora, nesse mundo político, mesmo assim, o James Polk consegue vencer mais uma vez, ele vence de novo, porque ele apelava a esse expansionismo. E para os eleitores, isso era o que mais chamava atenção naquela época também. Então, ele vence por pouco a presidência, ficou entre uns... Eu creio que o James Polk foi mais ou menos 170 votos, só por curiosidade, e o Henry Clay, eu acho que foi 105 votos. Então, ele não vence por muitos votos, assim, não foi muita diferença dos votos em si, só que, pela sua ideologia, ele consegue, ainda assim, ficar na presidência. E da mesma forma, o Martin Van Buren também já tinha tentado com o partido Whig, já tinha tentado concorrer, só que não foi um candidato bem-sucedido e perdeu por causa não ter essa ideologia. Então, o Polk vai derrotar o Henry Clay porque havia essa questão de controvérsia da escravidão e da anexação do Texas. E essa é a única eleição em que ambos os principais candidatos do partido serviram também como presidentes da Câmara em um determinado momento. Então, quem é Henry Clay? Só para esclarecer para aqueles que já não lembram. Henry Clay foi quem ajudou a fundar tanto o Partido Republicano Nacional como o Partido Whig, e foi chamado o Grande Concessor. Ou seja, mesmo o Henry Clay sendo um grande concessor na época, ainda assim, o que ele apoiava não foi suficientemente bom para esse grande concessor aqui, que era o James Polk. Então, o Polk acaba por ganhar do Henry Clay, porque o Henry Clay também não queria anexar o Texas. Ou seja, só por isso que o Polk ganha. E, novamente, isso não significa que, por ele não querer anexar o Texas e a escravidão, tal como o Martin Van Buren, que ele fosse bonzinho, ou que ele tivesse sido um presidente melhor. A gente poderia, até hoje em dia, olhar para o Biden nos Estados Unidos
e pensar, olha, ele é democrata, é um presidente que está fazendo várias coisas a favor dos Estados Unidos atualmente. Mas, tal como a Ancia Tess mencionou já há muito tempo atrás, não deixa de ser o presidente das concessões. Ou seja, independentemente se ele vai ser republicano, se ele vai ser democrata, não vai deixar de ser o presidente das concessões, de alguma forma. Por isso que a Ancia Tess menciona, quando ela fala de passado simples para o mais complexo, não é ver quem é o bonzinho e quem é o mal entre presidência, porque quer um, quer outro, sempre vai fazer essas concessões dentro desses partidos políticos. Agora, algo importante, que é aí que eu quero entrar agora, isso foi só um apanhado para a gente ver o que estava acontecendo em 1844. Mas agora eu quero entrar mais numa lei que estava sendo apoiada na época, que ela é bastante importante, e talvez aqui no Brasil até seja bastante conhecido também, por causa da escravidão que perpetuou muitos anos no Brasil. Que era algo que o Polk começou a defender durante a sua presidência, que se chama a Lei da Mordaça, ou que alguns chamam de Regra da Mordaça. Alguém sabe o que é isso, a Regra da Mordaça? Você vai comentar aqui? Acha? Tem a ver com não poder falar. Exatamente. Tem a ver com você não poder falar. Ou seja, o que é essa regra? Eu vou escrever aqui. Eu vou apagar aqui essa democracia jacksoniana, que foi só uma curiosidade do que o povo defendia. Mas uma das coisas que eu defendia também era a regra... não dá para ver aqui, né? Fazer assim. Vai ficar muito confuso. A regra da mordaça ou a lei da mordaça. Isso é bastante importante. Isso sim é importante. A gente vai entrar mais nisso detalhadamente. Então, o que é essa lei ou regra da mordaça? É uma regra que limita ou proíbe o levantamento, consideração ou discussão de um determinado tópico, frequentemente, mas nem sempre, pelos membros de um órgão legislativo ou decisório. Então, a regra da mordaça é algo que te proíbe ou te limita. Quando você quer falar ou trazer uma questão importante para dentro do órgão político, né, dentro do legislativo, que é onde é feito as leis, se você implementa esse tipo de regra dentro de uma Constituição, é uma regra que te proíbe de falar, mas falar sobre o que necessariamente? É a série de regras relativas à discussão da escravidão em vigor na Câmara de Representantes dos Estados Unidos entre 1836 e 1844. Então, vou colocar aqui que entre essa época de 1836 e 1844, onde a gente tem os mileritas com um grande impacto na nossa história, existia essa regra da mordaça. Então, a gente tem essa regra da mordaça. E por que isso é importante? Porque isso está relacionado também aos direitos do aborto e proíbe também esse financiamento nos Estados Unidos das organizações, elas financiarem organizações que estão a favor do aborto, tá? E todos os encaminhamentos para provedores de abortos. Ou seja, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Essa regra da mordaça, entre essa época aqui, a gente vê que ela vai ser importante, porque nós estamos falando da escravidão. Vez após vez,
quando entra um presidente, às vezes é um democrata, outras vezes é um republicano, depois isso vai trocando ao longo da história, democrata, republicano. Dependendo de quem é o presidente, eles tiram a regra da mordaça, depois vem outro presidente e coloca ela de novo. Vem outro presidente, tira, põe. Então, os Estados Unidos sempre viveram sobre essa condição de tirar e colocar essa lei da mordaça, dependendo de como isso ia favorecê-los. Aqui, nessa época, a gente está falando da escravidão. Ou seja, quando nós colocamos essa regra da mordaça, é porque existiam vários estados que não eram a favor da escravidão. Dentro do Congresso, eles começaram a receber várias petições para acabar, na época, com a escravidão. Como essas petições elas começaram a se avolumar, começaram a ser muitas essas petições para acabar com a escravidão, e pensando que se você vai acabar com a escravidão, você vai acabar com a possibilidade de um expansionismo, essa mão de obra no seu país. Então, o que eles fazem para que isso possa perpetuar? Eles colocam dentro do Congresso essa lei, essa regra da mordaça. Ou seja, todas essas petições iriam chegar ao Congresso, mas elas iriam ser descartadas porque existe essa regra da mordaça. Ou seja, vocês até podem mandar para cá as petições, vocês até podem apelar contra a escravidão, mas nós não podemos fazer nada por isso, porque existe essa regra da mordaça. E como existe essa regra da mordaça, a gente não pode fazer nada para ajudar. Ou seja, a gente vai continuar tendo essa escravidão, porque existe uma lei que nos proíbe de acabar com essa escravidão ou de aceitar essas petições para acabar com a escravidão. Pode falar, Rose. Além de tudo, o assunto não poderia sair dali. Exatamente. Os juízes, policiais, as pessoas responsáveis estariam proibidas de levar o assunto além dali. Exatamente. Então, o que a Rose estava falando, não sei se deu para ouvir bem, essa regra da mordaça é uma regra tão limitante que, mesmo que o assunto seja abordado dentro do Congresso, porque as petições chegavam lá e eles liam as petições, mesmo que eles não concordassem, mesmo que eles rasgassem elas ou queimassem elas, que era o que eles estavam fazendo na época, eles tinham que falar e ler o que estava sendo pedido ali. Só que é uma regra que te limita de vazar. Mas nós vamos ver o que acontece quando chega um período na história e isso começa a vazar. Antes dessa regra da mordaça, as regras na Câmara, elas exigiam que os primeiros 30 dias de cada sessão no Congresso fossem dedicados à leitura das petições dos eleitores. Ou seja, antes disso, é como você estava dizendo, Rose, antes de existir essa regra da mordaça, na Câmara existia essa lei de que durante os primeiros 30 dias, tudo que chegasse na Câmara teria que ser lido. Ou seja, como já existia essa lei, eles eram obrigados a ler, eles não queriam isso. Então, eles colocam essa regra, essa lei, para dizer assim, nem primeiros 30 dias, nem últimos 30 dias, a gente não quer isso, a gente não quer ler essas petições. Então, colocam isso para limitar e bloquear essas petições. Só que quando a sociedade anti-escravista, ela chega ao Congresso em quantidade, essas petições das organizações anti-escravistas, né, porque foram sendo formadas sociedades contra a escravidão, as petições começaram a ser tão grandes, que eles tiveram que, de alguma forma, começar a ver, tá, o que a gente vai fazer com isso? Porque daqui a pouco essa informação ela vai vazar, o povo vai saber que a gente apenas está querendo limitar a informação aqui dentro. Os estados do norte já não eram apoiadores da escravidão. De alguma forma, ou em algum momento, eles poderiam se retaliar também. Que a gente vê mais tarde isso culminar também numa guerra civil. Então, o Congresso, de certa forma, começa assim, eles têm essa lei, mas eles começam a se preocupar, se essa informação vazar, o que acontece, né? Mesmo eles tentando suprimir as petições anti-escravistas com essa regra da mordaça, o que eles fizeram com isso foi escandalizar
os americanos do estado do Norte e contribuíram para a polarização do país sobre a escravidão. Então, quando a gente pensa sobre isso, vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com a 14ª emenda? Porque eu sei todas as emendas. E o que diz a 14ª emenda? Quem lembra? 14ª emenda. Não vamos avançar sem lembrar dessa 14ª emenda. Ela é importante, a gente tem que lembrar dela. Hoje em dia, ela é uma emenda bastante importante. Que todo cidadão nascido nos Estados Unidos era livre, né? Exatamente. Todo cidadão nascido nos Estados Unidos era livre. Ou seja, o que isso implica? Que todos eles tinham proteção igual perante a lei, né? E foi para isso, é isso que dizia essa 14ª emenda. Ou seja, eles não poderiam ser pró-escravos, porque todo o cidadão nascido ali deveria ser livre, tinha proteção igual perante a lei. Mas eles colocam isso aqui e vão mesmo contra isso. Eles não queriam saber. Então, vocês veem como eles usam a lei a favor ou não. E como a Carla diz aqui, é uma maravilha para as pessoas impunes. Nada de nomes, nada de nada, e tudo fica por isso mesmo. Exatamente. É o que essa regra da mordaça faz. Nada precisa ser mencionado, vai ficar tudo ali fechado, a gente não deixa a informação vazar, mas eles esquecem que eles estão indo contra uma lei que seria essa 14ª emenda de liberdade igual perante a lei para todos os cidadãos que nasceram livres dentro dos Estados Unidos. Então, nessa época, mesmo quando a gente volta atrás e a gente pensa, a gente tem falado mais sobre esse assunto hoje em dia, que é o originalismo, a gente já teve algumas pessoas que trouxeram isso nas aulas, e recentemente a gente viu a Elisa também comentar sobre isso. O que é esse originalismo? É interpretar a Constituição pela a sua intenção supostamente original. Ou seja, nós vamos pegar na Constituição e dizer, será que realmente a 14ª emenda quis dizer mesmo que somos todos livres perante a lei? Será que isso também se estende até os escravos? É para isso que serve o originalismo, pegar na Constituição e ficar colocando essas suposições em cima de uma Constituição. E é isso que a regra da mordaça faz. Seria suprimir não só a lei, mas também as pessoas. Porque a gente, com isso, não seria nem capaz de lutar contra a homofobia, não seria capaz nem de lutar contra o racismo, e a gente não conseguiria lutar contra o sexismo. Se vem uma lei dessas, mesmo para a atualidade, uma regra da mordaça, com isso faz com que a gente não consiga lutar contra todas essas coisas que a gente tem o direito. Ou seja, a gente tem o direito de lutar contra a homofobia, não só o direito, como a gente deve lutar contra a homofobia, contra o racismo, contra o sexismo. A gente deve lutar a favor dos direitos das mulheres. Então, se vem uma regra dessas, porque isso é algo que se perpetua ao longo da história. Hoje, talvez nos Estados Unidos, eles não tenham isso precisamente determinado dessa forma, regra da mordaça, mas eles têm as leis que são contra o aborto, tem as leis em que as pessoas que estão contra a homofobia não podem estar nas ruas protestando, as pessoas que estão protestando contra as questões raciais, quando a gente viu a morte daquela pessoa, do George Floyd, isso mesmo, eles foram proibidos de protestar. Então, de uma forma ou de outra, querem ter diretamente regra da mordaça, porque antigamente eles falavam abertamente que era regra da mordaça. Hoje eles usam outros tipos de leis para não falar diretamente regra da mordaça. Mas não deixa de ser a mesma coisa. Não deixa de ser suprimir os direitos que a gente tem dentro de uma sociedade, de lutar por nossos direitos. Pode falar, Rose. E é aí que entra o originalismo. Uhum. Exatamente. É aí que entra o originalismo. Eles usam a Constituição a seu favor para dizer, talvez não é o que a Constituição queria dizer, talvez quisesse dizer de outra forma, então vamos interpretar da forma que a gente quer. É isso que eles estão fazendo, interpretar a Constituição da forma que eles querem. O que a gente faz com a Bíblia?
A gente pega na Bíblia e a gente diz, olha, nós temos um assim diz o Senhor. Então, a gente vai pegar nesse assim diz o Senhor e a gente vai interpretar dessa forma aqui. Tudo tem a ver com a interpretação. E é uma interpretação que vem desde o céu. Satanás quis interpretar a lei de Deus da forma que ele quis, dizendo que Deus era ruim, que Deus era opressor, enfim, que ele queria oprimir os anjos e toda aquela ordem celestial. Então, nós temos isso desde o início, onde as regras estão sendo colocadas contra as pessoas que querem defender as coisas boas e trazem propostas a favor da humanidade. Rose. É interessante que você está falando, quando a gente pode ir para Lúcifer, para Satanás, que ele usa disso e todas essas pessoas usam para o bem próprio, para suas próprias conquistas, né? Para suprir suas próprias ideologias, né? Só para adicionar também, a mesma coisa com eles fazem com essas leis e com a Bíblia, eles dizem, eles nem acreditam muitas vezes na Bíblia, mas eles dizem, mas assim diz o Senhor. Então, nós temos de mudar estas leis e concordo com as leis da Bíblia, mas nem eles praticavam mesmo verdadeiramente com a lei certa. Então, para completar o que a Gayle acabou de falar, quando usa, o que eles fazem? Eles usam dessa interpretação bíblica a favor deles. E como ela disse, às vezes eles nem creem em Deus, mas eles vão atingir milhares e milhares de pessoas que, como James Polk, contrário ao que Martin Buren, né? Buren defendia, um detalhe que seria um cristianismo, entre aspas, traz essas pessoas para o lado desse líder, né? Ou de quem está defendendo, usando a Bíblia para defender suas ideologias. Isso é muito, muito sério, porque se torna uma arma muito fácil para essas pessoas. E as pessoas que creem no assim diz o Senhor se tornam pessoas vulneráveis e são pessoas manipuláveis. Continuando aqui, obrigada pelos comentários. Se mais alguém quiser comentar, sintam-se à vontade para fazer isso. Então, nessa época, a gente está vendo que isso são regras que limitam, de alguma forma, as pessoas poderem lutar contra direitos. Na época, a gente está falando da escravidão. Mas hoje em dia, se vem uma lei como essa, ou não é se vem, já existem essas leis que nos proíbem, na verdade, de lutar contra essa homofobia, de lutar contra o racismo, de lutar contra o sexismo e os direitos das mulheres. Então, quando a gente volta e a gente pensa nos mileritas, a gente vê que eles não quiseram se envolver em nenhum desses assuntos. Eles nem sequer quiseram votar para contribuir nessa luta daquilo que era um problema. A escravidão, nessa época, era um grande problema. E eles não queriam, de alguma forma, se envolver nisso. Ou seja, a gente pensa em nós, hoje em dia, e quantos, bem pouco tempo atrás, estavam em dúvidas de quem votar, de que votação fazer aqui no Brasil, porque estavam ainda em dúvida se iriam votar a favor de Bolsonaro ou a favor de Lula. As pessoas ainda questionavam. Quando vocês olham aqui, não existe, aqui não existe muita diferença na votação. Ou seja, o que acontece? A gente olha para o Lula e a gente olha para o Bolsonaro, a gente vê, não teve muita diferença na votação. Ou seja, mas teve pessoas que ainda tentaram lutar a favor dos seus direitos e que com isso conseguiram que o Lula ganhasse. É um presidente perfeito? A gente não pode dizer que ele é um presidente perfeito,
mas ainda assim está nos favorecendo atualmente para lutar a favor de algumas ideologias. Nos traz um pouco da liberdade que é necessária para a gente lutar contra essa homofobia, contra esse racismo, contra esse sexismo. Ou seja, quando a gente pensa nos mileritas e a gente olha para nós, o movimento hoje em dia, a gente não está vivendo nada muito daquilo que eles queriam viver. Por quê? A nossa mente, ou a nossa ainda hoje em dia está voltada para uma síntese do Senhor. A gente ainda não consegue juntar aquilo que é pessoal, aquilo que é político. Como a gente não consegue olhar para a Bíblia e ver o que está escrito na Bíblia como algo que também vai interferir muito naquilo que é político, a gente chega a uma posição que a gente fala, eu não quero interferir nisso aí, eu não quero interferir nas votações, eu não quero ser parte disso aí. O Lula pode ganhar, o Bolsonaro pode ganhar, mas eu estou aqui para uma representação celestial, esquecendo que essa representação celestial, hoje em dia, na nossa mensagem, tem a ver com política também. A gente não pode desassociar a nossa mensagem e dizer assim, hoje a gente vai desassociar a nossa mensagem daquilo que é político. Elas estão associadas. Ambas estão associadas. Então, quando a gente fala de todos esses direitos a favor da mulher, a favor da comunidade LGBT, isso está associado à Bíblia. Por quê? Isso é uma questão forte na política, mas também na Bíblia, porque a gente tem que lembrar daquilo que é a nossa regra de ouro, que é o amor ao próximo, que é o nosso padrão, que é o nosso estandarte hoje em dia. Então, eu só queria reforçar isso, porque nós precisamos, como cidadãos, nós somos cidadãos do céu, né? Espero que todos sejamos conscientes disso. Não estamos dizendo que nos envolver diretamente na política nos vai tirar ou vai fechar a porta de não podermos ser mais esses cidadãos do céu. Mas a política e aquilo que é pessoal, elas estão correlacionadas. A gente não pode, de alguma forma, separar isso. Então, a gente já sabe que para os mileritas, naquela época, eles deveriam, assim, eles não estavam focados naquilo que era político e vendo que a escravidão, né, que era o teste deles na época, a escravidão, eles não conseguiam associar isso à política. E por isso, eles não conseguiam lutar contra isso. Essa regra da mordaça, se eu não estou em erro, eu estou quase certa, essa regra da mordaça, ela é implementada em 1833. Exatamente. Ela começa aqui e ela acaba em 1844. Vejam bem a relevância que esses anos têm para nós. 1833, só voltando lá atrás e fazendo uma revisão. Qual é a importância de 1833 na época da história milerita? Eu sei que a gente já tem muito tempo que a gente não fala sobre essas datas, mas isso é muito importante a gente voltar atrás e lembrar. Qual é a importância de 1833? Era quando Miller recebe as credenciais dele? Miller recebe as credenciais, certo? E o que acontece externamente nos Estados Unidos? Alguém sabe? Tem algo também importante que acontece nos Estados Unidos. Eleições? Renildo, repete para mim, por favor, não consegui te escutar bem. É o News. As eleições nos Estados Unidos? As eleições, elas são em 1844, Nilson. Fala, Gail. Presidente Andrew Jackson assinar a lei de postal. Não é esse que eu estou querendo falar. Eu vou dar para vocês, porque é algo que eu acho que ainda não foi mencionado. Mas tudo isso que vocês mencionaram está correto. Só que não é onde eu estou querendo chegar. É o ano em que as credenciais são dadas a Miller e é o ano em que Miller começa a pregar. Mas Miller não está pregando nada sobre isso aqui, não está olhando nada dos eventos externos,
A única preocupação que eles tinham é que estava prestes à segunda vinda de Cristo. Quando a gente olha politicamente para 1833, a importância que isso tem é que é criada a Associação Americana Anti-Escravista. Isso. Então, é implementada ou é fundada essa Associação Americana Anti-Escravista. O que é essa associação? É uma associação que é criada por William Garrison. Vou só tirar uma foto aqui rápida, porque eu quero escrever esses nomes no quadro, porque são importantes. Então, se eu puder, porque eu estou muito perto. Então, é uma associação que pede o fim imediato da lei anti-escravista, que é fundada por William Garrison. Vou apagar um pouco aqui. Gabi, pode repetir, por favor? Qual parte? Perdão. Só essa partezinha que é criada? É a Associação Americana Anti-Escravista. Obrigada. Então, a gente tem, de nada, 1833, a Associação Anti-Escravista. E é criada pelo William Garrison, acho que William Garrison. Também é uma pessoa bastante importante na história. Eu acho que estou tentando lutar contra o tempo, porque realmente daqui em diante fica mais interessante a história e eu não quero deixar de dar esses detalhes para vocês. Para vocês verem a contribuição dos mileritas e também dos pioneiros. Então, a gente tem essa associação anti-escravista sendo criada por William Garrison. O que é essa associação? É uma associação que pede o fim imediato dessas leis a favor dos escravos. Anteriormente a esse ano, já se falava sobre isso, mas é só realmente nesse ano que essa associação ela é criada e que eles passam a dar a devida atenção à escravidão. Ou seja, já existia antes, né? Mas depois que é criada essa associação, eles passam a dar a isso a devida importância. Só que o mais interessante é que quem trouxe realmente maior peso nessa época, essa questão da escravidão, para que ela pudesse ser abolida, porque essa associação pede que essas leis a favor dos escravos sejam de imediato abolidas, quem tem o maior peso aqui são as mulheres. Só que o que as pessoas estavam fazendo com as mulheres na época? Essa era uma associação Gabi, que... Desculpa, é porque acelerou um pouquinho. É o fim da lei de quê? Eles pediam o fim da lei anti-escravista. Ou seja, essa associação é criada porque eles querem abolir na América a escravidão. Deu para ouvir agora? É que às vezes corta aqui por causa da internet. Sim. Ok. Então, continuando. Eles fazem essa associação, pedem a abolição imediata da escravidão, só que quem tem o maior peso, vocês vão ver na história, a favor disso, vão ser as mulheres. As mulheres foram as que mais ativamente começaram a lutar para que isso pudesse acontecer. Só que essa associação, o que ela fazia? Ela criava leis, ela publicava artigos e ela distribuía panfletos para que isso pudesse chegar em massas grandes ao Congresso. Lembrem-se que essas petições chegavam ao Congresso, mas como tinha a regra da mordaça, não eram lidas. Então, o que eles fazem é criar uma associação e falar assim, tá, nós estamos enviando para aí as petições e vocês não estão dando a mínima importância às nossas petições. Então, nós vamos criar uma associação. Criam essa associação para pedir a abolição imediata, para começarem a lutar a favor dos direitos dos escravos e fazem com que isso comece a vazar agora.
porque eles mandavam só isso para o Congresso. Isso ficava lá fechado, porque o Congresso não passava as informações. Dizem, tá, as nossas petições estão indo para aí, vocês não estão dando conhecimento das nossas petições, as pessoas fora na sociedade não estão tendo a oportunidade de ler essas petições, vocês não estão publicamente falando o que são essas petições, então esperem, a gente vai fazer artigos, a gente vai criar leis e a gente vai distribuir em grande massa esses panfletos. Então, é isso que essa associação começa a fazer. E isso aconteceu no norte, porque eram lá que eles tentavam agir para acabar com essas leis que eram a favor da escravidão. Lembre-se que eles estavam divididos entre o norte e o sul, e o norte não significa que eles são bons, mas ainda tinha algumas pessoas que lutavam contra a escravidão no norte. E para que as pessoas que estavam no norte, né, tivessem noção do que era realmente essa escravidão no sul. Porque as pessoas no norte achavam, existe essa escravidão no sul, mas elas também não eram tão conscientes do quão grave era manter esses escravos no sul. E mais para frente, o que isso poderia causar? Que causou, na verdade, né, a Guerra Civil. Então, algo importante que já no norte, eles tinham testemunhos de alguns escravos que conseguiram fugir, conseguiram se libertar. Então, eles tinham alguns testemunhos desses escravos libertos que tinham fugido. E isso era o que fazia as pessoas no norte entenderem melhor qual era a condição no sul. Então, o testemunho dos escravos no norte passou também a ter grande importância, passou a ter um peso maior na época que eles tiveram que fazer todos esses panfletos e distribuir esses panfletos pela população. E ele era jornalista, usou muito bem a estratégia. Exatamente. Então, eles usaram isso como uma estratégia a favor também. Então, essa associação anti-escravista, muitas vezes, ela se deparou com ataques. Eles sofriam bastantes ataques, até mesmo de pessoas no norte. Por quê? Mesmo que houvesse essa associação que criou basicamente um movimento abolicionista, entre esse movimento abolicionista também havia uma luta interna. O que era essa luta interna? Igual a gente tinha falado do James Polk e do Martin Van Buren. Eles eram os dois democratas, mas havia uma luta interna dentro daquele partido. Por quê? As suas ideologias eram diferentes. Aqui, quando a gente vê essa associação, esse movimento abolicionista, muitos deles não apelavam para a liberdade dos escravos. Por que vocês acham que essa... O que limitava? Vou tentar explicar dessa forma. Existe essa associação, ela pede pela abolição imediata da escravidão, mas dentro dessa associação existem pessoas que não são a favor dessa abolição imediata. Por que vocês acham que eles não eram a favor disso? Eles entram para a associação que luta a favor disso. E depois, dentro da associação, eles dizem o seguinte, não, tá, tudo bem, os escravos têm que ser livres, mas não podemos fazer isso de forma imediata. Por que não poderia ser de forma imediata? O que eles queriam, na verdade? Será que eles queriam que os escravos fossem libertados ou eles não queriam que os escravos fossem libertados? Mas por que eles não queriam, então? Então, se eles não querem que os escravos sejam libertos, para que eles vão para uma associação dessa? A favor da libertação de escravos? Isso teria um preço. Teria um preço alto para eles. Seria um preço alto para eles, mas qual seria esse preço? Eles não tinham que eles não iriam pagar para libertar os escravos. Perder a mão de obra. Eles teriam que contratar mão de obra. A mão de obra, tá, poderíamos ver por essa forma, pela mão de obra, mas não era necessariamente por isso porque eles não estão preocupados em contratar essa mão de obra. Não é essa a preocupação que eles têm em relação aos escravos que pudessem ser libertos de imediato. O que os escravos poderiam causar se eles fossem libertos de imediato? O que vocês acham que os escravos fariam se eles fossem libertos de imediato?
Microfone, Rai. Deixa eu desligar o meu micro aqui, peraí. Eu acho que eles poderiam fazer uma revolução, assim, se saíssem muitos de imediato. Exatamente, obrigada, Rai. Então, a maior preocupação que eles tinham era, sim, os escravos devem ser libertados, só que a gente não quer que eles sejam libertados logo de imediato. Por quê? As pessoas brancas do norte, na América, tinham medo que essas pessoas pretas, esses escravos, quando fossem libertados, pudessem causar essa revolução. Por quê? Tá, tudo bem, vocês quiseram até que a gente fosse libertos, mas o que vocês estão querendo fazer com a gente agora? Vocês querem que a gente seja enviado? Então, a ideia que eles tinham dessas pessoas dentro dessa associação que eram a favor, mas contra, era o seguinte, tá, eles podem ser libertos, mas a gente vai mandá-los de volta para a África. A gente não vai ficar com esses escravos aqui, porque a gente corre um risco. Se a gente fica com esses escravos aqui no nosso país, a gente vai ver esses escravos se retaliarem contra nós. Porque durante todos esses anos, a gente não lutou a favor desses escravos. Nós mesmos mantivemos esses escravos. Nós os usamos. Tudo bem. Nível tão feio como o Sul fez, né? Talvez fomos os proprietários de escravos mais bonzinhos, mas a gente manteve essa escravidão durante muito tempo. E agora, quando a gente diz, não, nós vamos libertá-los, mas vamos mandá-los de volta para a África, a gente não os quer aqui no nosso país, porque o nosso país precisa ser predominantemente branco e a gente não quer essa retaliação contra nós, a gente não quer essa cultura que os escravos podem trazer também para nós. Eles agora começam a pensar, tá, a gente vai libertá-los, mas não vai ser de imediato. E é aqui que o William Garrison diz, não é assim. Se a gente vai libertá-los, eles têm esses mesmos direitos iguais como cidadãos aqui nos Estados Unidos. Eles vão ser livres e daí em diante eles vão decidir para onde eles vão e o que eles vão fazer. Não somos nós que vamos determinar para eles, não, vocês vão ser livres, mas vocês vão voltar para a África. Então, dentro do movimento abolicionista, houve também essa divisão das pessoas que eram a favor de acabar com a escravidão, porque eles queriam acabar com a escravidão, mas de formas diferentes. Uns iam enviá-los de volta para a África, vocês pertencem à África, voltem para os seus países, porque a América ela tem que ser a maioria constituída por brancos, homens brancos no poder, que era essa era a questão sempre, era o poder. Então, sim, tinha essas trocas comerciais do vende e compra escravos, mas eles estavam dispostos a perder isso, nem que eles tivessem que contratar mão de obra branca, né, de outros homens brancos, né, e fazer uma exploração de alguma forma, para não ter essas pessoas pretas livres se retaliando contra eles dentro do país. Então, o medo deles era que, se eles libertassem, eles iam ficar na América e iam se retaliar contra as pessoas brancas. Também o William lutou, ajudou as mulheres do movimento sufragista. Ele usou o poder da voz dele para ajudar essas mulheres. A gente vai chegar aí daqui a pouco. Vamos ver como o William Garrison também era um grande apoiador das mulheres. Eu tinha um texto para compartilhar aqui, e eu acho que eu vou pular, porque ele não está traduzido, mas depois eu vou compartilhar ele no grupo do Bible Study Brasil, para vocês verem como naquela época foi publicado um texto escrito que já apelava para a igualdade, que em 1833 já deveria vir por parte dos mileritas, que era uma mensagem que dizia, eu vou só parafrasear, mas depois eu envio a imagem. A gente acredita que Deus, Pai de todos os meninos e meninas de cor, foram feitos do mesmo sangue e que são aos olhos de Deus irmãos e irmãs, que Deus os ama e ama a cor dessas crianças da mesma forma que das crianças brancas. Nós acreditamos que Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, que as pessoas pretas, elas não são grandes pecadores ou são mais pecadores que as pessoas brancas.
e que, por isso, elas também vão para o céu, se elas se arrependerem e se elas acreditarem no Salvador, e amarem o seu próximo. Eu acredito que no céu, todas as pessoas, quer pretas, quer brancas, vão se sentar juntas nos lugares celestiais. Acredito que é errado fazer com que as pessoas de cor se sentem nos corredores ou no canto na casa de Deus, ou seja, nas igrejas. Eu já mencionavam que as pessoas pretas eram colocadas num canto ou nos corredores nas igrejas. Como se elas não fossem apropriadas para adorar a Deus da mesma forma que as pessoas brancas que estão sentadas como pecadoras nessas igrejas. Eu acredito que a pessoa não ama eu acredito que se a pessoa não ama o seu próximo, não pode amar a Deus. Então, é esse o tipo de texto que nessa época, em 1833, estava sendo por eles compartilhado. Eu não vou continuar. Eu vou pesquisar, eu vou mandar o texto e depois eu pesquiso direitinho por quem foi escrito. Então, eu não quis ler isso. Peraí que eu tenho que... Deixa eu só acabar aqui e eu te deixo comentário. Então, eu não quero continuar a leitura porque é um texto muito grande, mas é só para vocês terem uma noção de que em 1833 já haviam pessoas fazendo esse tipo de apelo. Se a gente pensa conscientemente sobre o que um texto desses quer dizer, o peso que um texto desses tem, está apelando pela igualdade entre as pessoas, dizendo que pessoas brancas e pessoas pretas, elas não são mais ou menos pecadoras, e que não é por isso que a gente deve separá-las, segregá-las, colocar as pessoas pretas num canto ou fora das fileiras da igreja e deixar as pessoas brancas lá sentadas como se não fossem pecadoras. Porque eles dizem que Deus ama tanto a pessoa preta como a pessoa branca, se essas pessoas aprenderem a amar o seu próximo. Ou seja, eles estão trazendo a relevância do amor ao próximo. Essas pessoas deixam de ser pecadoras no mesmo nível se elas aprendem a amar ao próximo. Pode comentar, Rose. Eu queria que nos fizesse refletir sobre a importância do externo naquela época e a importância que o externo trouxe para o nosso movimento e todas as mudanças que isso acarretou por causa dos artigos, por causa do que está acontecendo fora da bolha do movimento, e quanto isso nos ensinou, quanta diferença isso fez, e a importância que isso teve lá em 1833. Obrigada, Rose. Então, talvez eu não tenha tempo de terminar todo o estudo para a gente poder terminar no horário bom, mas eu vou continuar com a segunda parte desse estudo. Eu vou continuar agora mais um pouquinho até o horário, mas se tiver a oportunidade de fazer a segunda parte, e se eu não conseguir entrar nisso agora, o ponto vai ser que eu quero que vocês vejam como os pioneiros na época entraram para dentro desses movimentos e já tinham bastante informação, mesmo quando eles se juntaram ao movimento milerita. Então, é por aí que a gente vai entrar, tá? Então, na primeira reunião, voltando agora à associação, na primeira reunião dessa associação americana anti-escravista de 1833, as mulheres elas só poderiam estar presentes como observadoras, ou seja, elas podiam estar na reunião, mas elas não podiam participar, não podiam comentar, não podiam fazer nada nessas reuniões. E lembrem-se que naquela época as mulheres nem sequer eram permitidas ou não tinham direito ao voto. Ou seja, essas associações estão dando um passo além, dizendo assim, tá, nós deixamos que as mulheres participem e até distribuam isso, mas elas não podem falar nas nossas associações. Então, o que acontece? 21 dias depois da primeira reunião dessa associação anti-escravista, uma mulher em Filadélfia decide criar uma associação anti-escravista.
Então, ou seja, existem duas associações que estão acontecendo em paralelo. Por quê? As mulheres, elas também queriam fazer parte dessa libertação, dessa abolição à escravidão. E o que acontece? Se elas não poderiam participar aqui na associação junto com os homens, não poderiam falar, não poderiam participar, o que decide essa mulher agora em Filadélfia? Eu tinha o nome dela anotado, mas se vocês pesquisarem, a primeira mulher que trouxe a associação feminista anti-escravista, ela decide o seguinte: a gente não pode falar aqui, então eu vou reunir um grupo de mulheres, nós vamos criar a nossa própria associação. Então, as mulheres começam a criar as suas próprias associações, porque elas não são permitidas falar nessas associações dos homens, mesmo elas não tendo o direito ao voto e nem poderem se envolver na política. Então, o que elas faziam? Mesmo não podendo diretamente na política intervir e nem falar nessas associações, ainda assim elas mandavam as suas petições para tentarem lutar e ainda assim tentar serem ouvidas dentro desses congressos que recebiam as petições, mas não faziam nada. Então, perante essa situação, o que as pessoas no Sul elas começam a fazer é ver que os escravos eles começam a se agitar. Os escravos ouvem que existem essas associações agora que estão lutando a favor da libertação dos escravos, apelando cada vez mais para esse tipo de liberdade, e as pessoas no Sul começam a ter medo disso. E é por isso que, em 1830, então, elas criam essa regra da mordaça. Porque essas associações, existe agora a Associação dos Homens e a Associação das Mulheres. E isso começa a volumar o número de petições para eles entre a população. Então, o Garrison, o fundador dessa primeira associação, ele dizia que um verdadeiro cristão não deveria apoiar esse governo nacional que sanciona através da escravidão ou através da lei. Ou seja, o Garrison também, apesar, era a favor da abolição da escravidão, mas ele era anti-governo e ele também era anti-igreja. Por quê? Ele dizia que os cristãos eles não poderiam ser a favor de tais governos. E como ele via os cristãos serem a favor desses governos e votar a favor, por exemplo, do James Polk, que era a favor da escravidão, ele dizia, se a gente se diz verdadeiro cristão, a gente tem que ser anti-governo e a gente tem que ser anti-igreja, porque precisamente sendo assim, anti-igreja e anti-governo, essa é a única forma que a gente vai ter de ser ouvidos como associação. Então, eu vou parar por aqui, porque a gente não tem mais tempo, mas eu vou continuar na segunda parte, como eu mencionei, vendo o seguinte: a gente daqui para frente, a gente vai ver como o Garrison começou a ser defensor dos direitos igualitários e a favor dos direitos das mulheres, né? E se a gente fosse olhar para um tipo de pessoa como o Garrison, hoje em dia a gente diria que ele talvez seria, na época, um feminista radical, porque se na época as mulheres não poderiam votar, não poderiam fazer parte das associações, eles eram a favor de manter escravos, e vem uma pessoa como o William Garrison e diz, não, isso está tudo errado, nós não podemos participar dessa forma, apoiar esse tipo de governos e temos que ser anti-igreja, a gente já pensa no Garrison como uma pessoa radical da época. E o que é interessante é que a gente vai começar a ver que a favor do William Garrison, quem vai se juntar a William Garrison vai ser o Joseph Bates e o Joshua Himes. Então, esses são pioneiros que se juntaram ao movimento milerita nessa mesma época, enquanto isso tudo estava acontecendo. E depois, numa segunda parte do estudo, a gente vai ver qual foi a intervenção que esses mesmos pioneiros tiveram com esse tipo de associações que lutavam já na época a favor da abolição dos escravos e a favor das mulheres na política.
Então, rapidamente, alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Só para a gente encerrar. Eu peço perdão porque eu me adiantei um pouco mais também aqui no horário. Só que eu não queria deixar vago para a gente encerrar. Pode falar, Cris. Então, no caso, a lei da mordaça, né? Falei certo? Sim, lei da mordaça. Enrolei aqui na palavra. Ela é criada justamente por eles verem o crescimento assim, dessas iniciativas de medo de que eles conseguissem alcançar sucesso com essas iniciativas aí de reuniões, de associação, né, das mulheres também se levantarem, deles se organizarem e isso ter um poder, e aí eles vão e criam essa lei para, se caso isso vá à frente, então, pelo menos eles têm essa forma de impedir de falarem sobre o assunto. Então, é exatamente isso. A lei da mordaça são as leis que os governos eles começam a colocar para que seja proibido ou para que eles limitem e essas associações possam conseguir os direitos que eles querem atingir. É a mesma coisa hoje em dia, quando são colocadas essas leis que nos limitam a lutar contra a homofobia, contra o racismo, contra o sexismo. É para isso que são criadas todas essas leis. Então, eu vou terminar por aqui. Guardem os comentários em pensamento, porque na nossa próxima aula a gente vai dar continuação a esse assunto, tá bom? Eu peço perdão à Carolina também, que eu já tirei bastante o tempo da Carol, mas vamos então fazer uma oração para terminar. Querido Deus, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, te agradecemos por toda a tua misericórdia e a tua bondade. Agradecemos porque temos conhecimento, temos a história, temos o adventismo e temos tudo, irmãos, para que a gente possa aprender a amar o próximo e a lutar pelos direitos do próximo. Que a gente possa compreender toda essa história para a gente não cair nos mesmos erros, para que a gente continue vivendo essa regra de ouro que o Senhor colocou ao nosso conhecimento. Que o Senhor possa abençoar o restante desse estudo e possa abençoar também o restante desse sábado e também o próximo estudo que irá se seguir com a Carolina. Em nome de Jesus, amém.